capítulo 6, do Evangelho de João, no versículo 1. Esse texto fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu amo quando a Bíblia se refere depois destas coisas, depois destes acontecimentos. Eu gosto muito disso, porque mostra que existe um Cristo preocupado sempre em fechar um ciclo para abrir um outro ciclo. Eu sempre falo sobre isso. Ou seja, depois de tudo que havia acontecido, o Senhor se manifestou de novo. Você consegue entender a dimensão disso aí? Você está cansado hoje, horário de verão, te pegou aí? Então, repita comigo: enquanto tudo, ou melhor, quando tudo termina, Deus começa uma nova história. Toca na pessoa do teu lado e diga para ela: não tenha medo do fim, porque o fim para o Senhor é o início de outras grandes revelações. Às vezes a gente fica com medo de romper, fica com medo de seguir. E Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração, eu estou nisso. Amém? A gente tem medo de decisões, a gente tem medo porque a gente não sabe como vai ser. Não se preocupe, afinal de contas, sua vida é de quem? Se é dele, ele cuida. Se é sua, desculpa, queridão, queridona, cuide de você. Mas se é dele, não se preocupa, porque ele cuidará. Ele cuidará de todas as coisas. O Evangelho de João, no capítulo 6, diz que depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, o que é o Tiberíades. Seguiu uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse ao primeiro personagem, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não te bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? O segundo personagem, um dos seus discípulos, chamado André, repita comigo: André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha a preocupação de Cristo, né? É um Deus que não permite que sobre, Ele permite que sobeje. Sobejar é diferente de sobrar. Sobrar, você vai lá no restaurante, comeu, foi lá, sobrou, cara, você sobrou. Sobejar não, sobejar é aquilo que você pode armazenar, levar para sua casa, conduzir. Você está entendendo? Armazenar novamente, esperar o melhor momento para poder participar. Esse é o sobejar. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Repita comigo: 12 cestos, que significa totalidade. Vai, totalidade. Eu queria já ministrar na tua vida que existe um Deus nesse lugar, o Deus da totalidade. Um Deus preocupado com você, um Deus preocupado com os detalhes da sua vida. Mas eu quis aqui e quero poder exemplificar 3 tipos de pessoas diferentes. Na verdade, 2 representarão as igrejas, e uma delas representará a multidão. Nós vamos observar que no versículo de número 1,
O texto diz: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Versículo 2, seguiu, me ajuda, seguiu numerosa multidão. Então a gente vai ver uma multidão seguindo Jesus. E o texto ele vai continuar dizendo que no versículo posterior: então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? E aí nós vamos ver um segundo personagem chamado Filipe. Filipe pergunta para Jesus: Senhor, onde compraremos pães para dar de comer a todas essas pessoas? Aonde? E nós vamos ver um terceiro personagem, a partir do versículo 8, que diz: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então nós vamos ver a igreja sendo representada pela multidão, a igreja sendo representada pelos discípulos. Só que quando chega na esfera de discípulo, essa igreja, ela toma 2 características diferentes. Ela toma 2 formas diferentes. E aí é que o Espírito Santo quer poder começar a falar conosco. A importância de tudo isso, a gente olhar para essa igreja, como a canção que nós ministramos, tudo entregarei, e a gente confessar isso com os nossos lábios, mas não conseguir confessar isso com a nossa alma, com o nosso espírito. A pergunta de Jesus expressa o seu cuidado com o povo, mas o povo é apenas a multidão. Jesus ele não quer essa multidão como multidão a vida toda. Existia um cuidado com a multidão, porque ele dá pão ao que come. Repita comigo: ele dá pão ao que come, mas semente ao que semeia. Chega um momento na sua vida que você é multidão. Não se preocupe, ele vai te dar o pão, ele vai saciar a sua fome. Só que ele não quer você na presença de multidão sua vida toda. Ele não quer te dar pão a vida toda. Agora ele quer poder te dar semente. Jesus, ou melhor, no Antigo Testamento, o Senhor vira para Josué e diz: olha, Josué, o tempo do maná acabou. Vocês viveram da especiaria que descia, que alimentava vocês, que não podia ser armazenado para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu, o Senhor, providenciava algo novo para vocês. Mas o tempo do maná acabou. E agora eu preciso que vocês possam viver de novidades da terra. Eu quero poder dar a vocês e que vocês possam viver de novidades. E a gente então acompanha que essa multidão, ela tinha todo um cuidado de Cristo. Ele se preocupa com a multidão, ele cuida da multidão. Isso é lindo demais. Só que enquanto a multidão recebe pão, os discípulos recebem a revelação. Algumas pessoas, elas querem continuar fazendo parte da multidão e não entendem que elas precisam compreender as revelações que foram dadas. Pastor, qual a primeira grande revelação que foi dada à igreja? A primeira e grande revelação que foi dada à igreja foi que a multiplicação não acontece nas mãos de Cristo. Jesus ele pega 5 pães e 2 peixes, ergue, abençoa, e depois, pastor Alexandre, depois ele entrega na mão dos discípulos. E são os discípulos então que vão fazer com que, ou através das mãos deles,
se manifestará a multiplicação. A multiplicação acontece nas mãos dos discípulos. E você vai observar que a multidão, pastor, qual a sua função? A sua função naquele momento era uma função de alguém que estava com fome, alguém que precisava ser servida. Então, enquanto a multidão é servida, os discípulos servem. O Senhor está perguntando para você: como que é a sua vida? Você é aquele que quer ser servido, ou você é aquele que está apto a servir? Se você quer que alguém te sirva, você faz parte da multidão, e você vai receber o pão que você precisa. Se você quer ser servido, aprenda que Deus coloca nas tuas mãos sementes que farão de você um ser que quanto mais e mais você semear, mais o Senhor multiplicará através das tuas mãos. O Senhor entrega nas mãos dos discípulos sementes. Me ajuda, o Senhor entrega na mão dos discípulos sementes. Toma aqui 5 pães, 2 peixes. E o mais interessante é que quanto mais eles colocam a mão no cesto, mais se multiplica o que o Senhor deu para ele, porque era a condição daquilo que estava proposto no coração de Cristo. Então existia um personagem chamado multidão, eram muitos, e existiam seus discípulos, que nós os separamos entre Filipe e André. Mas ainda falando enquanto a multidão, os discípulos, porque enquanto a multidão se assenta, os discípulos se levantam para servir. Eu gosto de te fazer entender que a escassez pode apontar para uma negligência do serviço. Se está faltando, é porque entre nós estamos falhando na negligência do serviço. É porque muitas das vezes fomos chamados para discípulo e estamos na condição de multidão. Tudo te para, tudo te paralisa, tudo te incomoda, tudo te atrapalha. E o Senhor então, Ele quer poder te mostrar que você saiu da esfera de multidão e que agora você é discípulo. E o discípulo é aquele que quando pensa que vai comer, repita comigo, discípulo é aquele que quando pensa que vai comer, é compelido, me ajuda, é compelido para atravessar para o outro lado da margem. Os discípulos viram a multiplicação quando eles imaginaram: bem, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de comermos, de nos saciarmos. Jesus os abraça e diz: vem cá, filhos, descei comigo aqui até a margem do rio, porque agora eu quero que vocês atravessem para o outro lado da margem. Você bem conhece o texto que os discípulos obedeceram Jesus, atravessaram para o outro lado da margem. No meio do percurso se levanta uma grande tempestade, o mar fica revolto, os discípulos ficam apavorados, enquanto Jesus, quando questionado pelos discípulos: Senhor, e a multidão? Jesus vira para eles e diz: não vos preocupeis, porque eu vou despedir as multidões. A multidão é com Cristo. O que Deus tem para a vida do discípulo estava do outro lado da margem. E Jesus então resolve subir para orar. Ele sobe, ora, mas o texto diz que ele vê os seus discípulos em aflição e resolve ir até os discípulos andando por sobre as águas. Nesse texto nós vamos acompanhar e nós vamos entender que ao andar por sobre as águas, Pedro vira e diz: Senhor, se és tu, me permita ir ter contigo por sobre as águas. Jesus o responde dizendo: vem. E ele desce da embarcação. Alguns chamam Pedro de o mais ousado. Muitos pregadores dizem: olha, ele foi o único capaz de sair da embarcação. Amados discípulos de Cristo, eu vim aqui dizer para vocês mais uma vez que se o propósito de Cristo fosse
andar simplesmente por sobre as águas, ele mandaria todos os outros discípulos descerem. Mas o propósito de Cristo estabelecido era entrar dentro da embarcação e fazer com que aquela embarcação chegasse seguro até o porto, até o outro lado da margem. Então eu vim dizer para você que o propósito do Senhor é entrar na sua embarcação. Não importa o mar revolto. Eu tenho falado sobre o Salmo 23, no seu versículo de número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Mas você tem aprendido comigo aqui que no original não é nada me faltará, é Ele. Aponta o dedo para o alto, é Ele, não me faltará. Pode faltar tudo, toca na pessoa do teu lado, diga para ela: pode faltar tudo, mas Cristo não irá faltar na sua vida. O Senhor não irá faltar na sua vida. Podem faltar todas as coisas, pode faltar o alimento, pode faltar o trabalho, pode faltar sim, pode faltar. Eu tenho que te dizer isso, porque algumas pessoas querem pregar um evangelho mentiroso, dizendo que não pode faltar. Não falta, falta sim. Quantos são os dias de necessidade, de aflição, de luta? Quantos são aqueles dias maus que você levanta e diz: Senhor, parece que o inimigo se levantou contra a minha vida de uma tal forma. Esse dia mau, o Senhor te manda revestir-vos do Espírito Santo de Deus, da armadura de Deus, para que você possa ficar firme no dia mau. Pode ser que te falte, pode ser que o inimigo se apresente, mas uma coisa eu vou te dizer para tu nunca mais esquecer: Ele não te faltará. Ele me ajuda, Ele não me faltará. Vai, Ele não me faltará, porque Ele é contigo. Ele é o Senhor da tua vida. Enquanto a multidão recebe, os discípulos distribuem. Enquanto a multidão vê o pão, os discípulos veem um milagre. A multidão está vendo o pão por quê, pastor Alexandre? Eles estão vendo o pão porque a visão deles está focada, limitada. E os discípulos estão vendo os milagres. Irmãos, guarda uma coisa no teu coração para tu nunca mais esquecer. Quando você sai da esfera de multidão e caminha para a esfera de discípulo, você compreende que o que te sacia, eu vou repetir, que o que te sacia, o que te alimenta, é o milagre na vida do teu irmão. Quando você vai a pastor, você compreende que o que alimenta a sua alma é quando as ovelhas estão, sabe, alinhadas com o eterno. Você entendeu? É quando elas estão a cada dia mais nas mãos de Deus. Isso é que te sacia, isso é que te alimenta. É isso, sabe, é que cria dentro de você uma expectativa, um júbilo. É isso que te fortalece. É quando você compreende que maior é aquele que está contigo. E nós vamos entender que o primeiro personagem, Filipe, ele faz uma pergunta: onde compraríamos pães para lhe dar a comer? Às vezes você saiu da esfera de multidão, mas você agora é discípulo, mas a sua incredulidade é tão grande. Você olha para a tua situação, você olha para a sua vida, você olha para as dificuldades que estão ao seu redor, e você não consegue entender. Filipe, o mesmo Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe olha para ele e diz: rapaz, há tanto tempo tenho estado convosco, será que tu não percebeu que o Pai está em mim e eu nele? Jesus se indigna com essa igreja representada por Filipe. Como? Mostra-nos o Pai. Que situação é essa? Será que você não entendeu, Filipe, que você saiu da esfera de multidão e que agora você precisa estar aquecido? Mas Filipe, ele tem essa dificuldade. É como se ele dissesse, Filipe estivesse afirmando com isso: é uma situação irreversível. Quantos discípulos amados, quantas pessoas olham para as suas vidas e diz que ela é irreversível, para essa situação que depende de um milagre, ainda como discípulo,
e você não consegue compreender. É como se ele dissesse que metade do salário dele de um ano não seria o suficiente. Pessoas que tudo fazem cálculos. Eu falo para os nossos pastores, para as outras igrejas, nas nossas reuniões, eu falo muito sobre isso. Aprendam a viver o sobrenatural de Deus. Tem gente que quer ser muito matemático. Já começa o mês dizendo: pastor, dia 5 ou até o dia 10, a nossa receita era essa aqui. Mas esse mês, pastor, às vezes a criatura me liga no dia 9. Pastor, são 9. Aí eu viro para ela e digo: e amanhã são 10. Para de depender das coisas naturais. Para de olhar com seus olhos naturais. Para de olhar. Porque o Senhor, Ele trabalha do jeito que Ele quer, irmãos. Quantas vezes você fica aguardando por uma data, você fica esperando por ela. É aquilo que eu já ministrei em Isaías, no capítulo 41, no versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que te perseguirem. E eu já ministrei algumas vezes, dizendo que às vezes nem sempre Deus envergonha para confundir, às vezes Ele confunde para envergonhar. Confunde a quem, pastor? O inimigo da minha alma, a mim mesmo. Porque eu e você muitas das vezes atrapalhamos o agir de Deus. Às vezes somos os maiores inimigos do Senhor. Como assim, pastor? Sim, os maiores inimigos de Deus somos nós. Nós atrapalhamos o agir de Deus. Nós atrapalhamos o fazer de Deus. O Senhor que faz tanto querer quanto efetuar. Então existe uma igreja aqui representada como Filipe, aquela que o fogo está descendo e ela está: Deus operando milagres, e ela fazendo maravilhas, e ela completamente insensível. Olha a pergunta que ele faz: onde compraremos pães para dar a comer? Olha que coisa. Nosso maior esforço não oferecerá uma solução aceitável, que o Filipe está tentando afirmar. Agora eu quero ministrar em cima da terceira tipificação da igreja, André. Nós vamos reparar a multidão precisando comer. Nós vamos reparar os discípulos agora sendo alimentados, não por pão, mas por milagres. Discípulo alimentado por milagres. Deus, Ele quer poder pegar você e poder mostrar para mudar as suas características. Ou mudança de característica. Eu falei isso na quinta-feira. Jesus pega Pedro: Pedro, o que te importas? Em outras palavras, estou conjecturando: Senhor, eu sou pescador. Ah, tu é pescador? Então vem comigo. Deixa eu entrar no teu barco, deixa eu pregar para a multidão. E Pedro se delicia com tudo aquilo. Jesus olha para o lado e diz: Pedro, tu acha que contigo é isso que eu estou tratando com eles? Tu acha que com você a minha fala é a mesma que eu estou falando com a multidão? Não, Pedro. Mas Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá para as águas profundas. Porque contigo o lugar que eu quero tratar contigo é na profundidade. E Jesus conduz Pedro e a sua embarcação para as águas. Olha, um Cristo entrando dentro de uma embarcação e conduzindo as águas profundas. Pedro, o que você havia me dito? Sim, Senhor, eu havia dito para o Senhor que o que me importava era sustentar a minha família. Eu sou pescador. Então, Pedro, lança a tua rede, vai. Se é isso que te importas, lança a tua rede. E aí Jesus muda as características daquele camarada que estava outrora se importando com peixes, porque ele precisava sustentar a sua família, era válido. Agora Jesus, ele entra, e aí são mudanças de dentro para fora. Agora eu vou introduzir em você
o que é ser um discípulo meu. O segundo personagem, para mim terminar essa curta meditação, é André. Repita comigo, André. Repita comigo o seu nome. É citado poucas vezes na Bíblia. Repita comigo, André. É o irmão do grande apóstolo Pedro. Algumas pessoas elas vão dizer assim: Senhor, eu quero poder ser o irmão. André era aquele que não guardava no seu coração nenhum tipo de inveja. André era o irmão que se alegrava com a vitória do irmão. André é a tipificação da igreja que não se acha, sabe? André é aquele citado, volto a dizer, poucas, 3, 4 vezes na Bíblia, no máximo. André é a tipificação da igreja que não ganhou 3.000 no sermão, nem 5.000 como o Pedro havia ganho, mas ganhou o Pedro que ganhou 3.000 e que ganhou 5.000. Às vezes nós estamos nos importando com muitas coisas. Os discípulos perguntam: Senhor, quem há de ser o maior no teu reino? Jesus, ele exemplifica, João Batista. Olha, quer ser o maior? Vai precisar ser menor que João Batista. O menor é o maior. Repita comigo, igreja: o menor é o maior. A igreja representada por André é uma igreja diferente da multidão. É uma igreja que agora recebe aquilo que talvez não vá saber lidar com a situação. O texto diz no verso de número 8: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? No caso de André aqui não é uma incredulidade, é apresentando Jesus os recursos para que o milagre fosse efetuado. Afinal de contas, será que Jesus já não sabia dos 5 pães e 2 peixinhos? Quando ele pergunta para Filipe, o texto diz que ele já sabia o que ia fazer. Sabe, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que quer saber aonde que você está. Se você ainda tem vindo aos cultos, mas faz parte de uma multidão que só quer. Uma multidão com fome, uma multidão sedenta. Uma multidão que quer pão, e se você quer pão, Deus vai te dar pão. Mas hoje Deus quer separar pessoas simples e as transformá-las em pessoas extraordinárias. Deus quer pegar multidões e quer transformá-las em discípulos. Deus quer mostrar para você que depois que você se torna um discípulo, queridão, já era. Ninguém mais pode mudar essas características. Por mais que você, sabe aquele momento que você diz assim: Senhor, agora a partir de hoje eu quero o anonimato. Discípulo, você não tem direito ao anonimato. Você é uma referência. Pessoas olham para você e vê um brilho diferente em você. Não desista, não desanime, permaneça. Existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que te admiram. Existem pessoas que olham para ti e conseguem ver o brilho de Cristo através da tua vida. Então, pelo amor de Deus, permaneça. Não ache que você vai conseguir ficar escondido. A Bíblia diz que Saul, depois de todas as revelações, se esconde atrás das bagagens. Mas ele é descoberto. Então, em nome de Jesus, não há lugar que você possa se esconder dele, porque o Senhor te tirou da característica de multidão, aquele filho que só pede, para aquele filho que só adora. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém. Ainda Abacuque capítulo 3 versículo 17, esse texto que é sobejamente conhecido. Se começarmos de trás para frente, do 19, 18 e 17, olha o que diz o 19: o Senhor, Deus da minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos.
Se nós lermos ao contrário, 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Aí o 17 vai dizer: ainda me ajuda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ai, nos currais não haja gado. Sabe, querido, quando você aprende com Deus a ser discípulo, você aprende a ser dependente dele. Ainda que nada esteja acontecendo aos teus olhos, Deus é o Deus que continua se manifestando a meu favor, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vira para essa pessoa, para esse discípulo, e diz: aquieta o teu coração, fique firme, compreenda algumas coisas. Compreenda Filipe dizendo, ele está afirmando: Senhor, isso é uma situação irreversível. E André, pastor, André está dizendo: a solução apresentada não resolve, Senhor. Senhor, a solução que eu vou te apresentar não resolve, mas eu sei que para ti o impossível pode se tornar possível. A igreja representada por Filipe é aquela igreja que diz assim: ó, Senhor, eu não queria chegar na tua presença de mãos vazias. Eu trouxe esse rapazinho aqui, Senhor. Ele veio aqui, ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. A igreja representada por André é uma igreja que não se apresenta de mãos vazias. É uma igreja que sempre se apresenta com algo nas suas mãos, com uma oferta para o Senhor. Senhor, o que vai ser daqui para frente eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio no Senhor, porque eu vi coxos andarem, eu vi paralíticos andarem, eu vi o cego enxergar, eu vi o mudo ouvir, eu vi milagres acontecendo, Senhor. Então não é possível que o Senhor materializou tudo isso e o Senhor não pode pegar esses pães aqui e os transformarem. O que Deus está dizendo para você é que não te basta vir aos cultos, não te basta vir estar aqui aos domingos, às terças, às quintas, no discipulado de segunda, no discipulado de quarta, se a tua mente é mente de multidão. A primeira coisa que Deus quer fazer, repita comigo, a primeira coisa que Deus quer fazer é transformar, metanoia, é transformar a minha mente. Repita comigo, é transformar a minha mente. Retirando uma mente de multidão e me dando uma mente de discípulo. A segunda coisa que Deus quer fazer comigo é, depois de me dar uma mente de discípulo, Ele colocar dentro de mim um desejo enorme de ser um condutor, um transferidor, alguém que seja um canal de bênção, alguém que seja aquela pessoa que o Senhor vai realizar, mas que vai contar comigo. Ele não precisa de mim, mas conta comigo. Ele não precisa de você, mas conta com você. Você pode ser esse canal, você deve ser esse canal. Então Deus quer fazer de pessoas simples, pessoas extraordinárias, pessoas que venham realmente compreender o seu chamado, venham compreender por onde quer que elas passem, o que quer que elas façam, Deus sempre se manifestará de forma grandiosa através da tua vida. Por quê, pastor? Porque você é alguém? Não, nós não somos esse alguém, nós somos movidos por um Espírito e sabemos transferir honra, glória e louvor para quem é de direito. Você está entendendo? Diga amém. Então existe um Deus com desejo de se manifestar numa igreja que não olha para as dificuldades, não olha para as barreiras, não olha para a adversidade, não olha para as lutas, mas consegue olhar para um autor e consumador da sua fé, aquele que vive e reina para todo sempre. Uma igreja viva que consegue fazer das palavras de Jó as suas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas o meu Deus sabe. Eu não sei o que eu vou comer daqui a pouco, mas o meu Deus sabe. Eu não sei o que há de se manifestar na minha vida, mas o meu Deus sabe. Eu não sei de nada, mas Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo.
A igreja sendo representada por André é uma igreja que não despreza a oferta do rapaz, apenas sentencia como útil para o propósito. Olha que coisa. Não despreza a oferta. Palavras seladas, palavras ditas são palavras seladas. São decretos, tornam-se decretos. E Deus, Ele quer poder se manifestar através dessa igreja, fazendo dessas pessoas, pessoas simples, as pessoas que venham compreender de fato o propósito do seu chamado. Posso terminar? Ainda no Evangelho 21, quero falar com você agora. Eu quero muito te pedir que, se você estiver se vendo na posição de multidão, Deus quer te transformar em discípulo. E se você está dividido entre Filipe e André, Deus quer dizer para você: seja o menor. Deus quer pegar essa igreja. E agora eu quero ministrar para os discípulos. A multidão, que outrora era multidão, mas agora é discípulo. Filipe, que com todas as suas dificuldades precisou de fato entender quem era Cristo. E André, aquele que dizia assim, ó, eu acredito que muitos chegaram para André e disseram assim: rapaz, não te importas que teu irmão Pedro seja o grande apóstolo Pedro, seja o cara. E André, na sua simplicidade: não, rapaz, eu acredito ele fazendo as palavras do apóstolo Paulo, as palavras dele: a um cabe plantar, a outro regar, mas quem dá o crescimento é Deus. É interessante que André é o primeiro discípulo de João Batista. Repita comigo: André é o primeiro discípulo de João Batista. Repita comigo: André é o primeiro discípulo de Cristo. Às vezes muitos querem ser os Pedros, poucos querem ser os Andrés. Faça com excelência aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Compreenda que Ele é o Senhor da tua vida. Compreenda que de repente você vai achar que você vai comer, e Deus está dizendo: não é o teu tempo de comer. Você vai achar que você vai se alimentar, e Jesus vai dizer: não, vem cá, discípulos, vocês vão comigo para o outro lado da margem. Mas eu vim aqui te dizer que haverá um tempo, repita comigo: haverá um tempo em que o Senhor, vai com fé, o Senhor, Ele me servirá. A Bíblia diz no Evangelho de João, a partir do versículo 4, e eu encerro: capítulo 21, versículo 4. O texto diz que mais ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixe. Era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Olha, é como se Pedro dissesse: como você sabe, rapaz, eu reconheci a sua voz. Discípulo de Cristo, pelo amor de Deus, ouça a voz do Senhor e a reconheça. Você não precisa vê-lo, você só precisa reconhecer a sua voz se manifestando para a tua vida. Eu vim aqui te falar do fundo da minha alma como pastor. Quantas vezes são os momentos que tu acha bem, agora é a nossa vez, e o Senhor: que tua vez, querido, que tua vez, entra num barco de novo aí. Mas Senhor, se vier a tempestade, se eu não estiver no barco dormindo, eu vou estar caminhando por sobre as águas até a tua embarcação. O que os discípulos precisam entender, amados, que nós dormimos quando temos que ficar acordados.
E quando temos que ficar acordados, nós estamos dormindo. Na outra feita, Jesus está deitado na proa, está lá dormindo. E os discípulos vão lá: mestre, tu não se incomodas que essa grande tempestade, esse mar revolto, esteja assolando a nossa embarcação? Amado, se Cristo está dormindo, ainda que a tempestade esteja alta, está tudo certo. Ele está na embarcação. A embarcação onde Cristo está não naufragará. A morte dele era morte de cruz, não morte por naufrágio. A multidão precisa compreender isso, e os discípulos precisam viver isso. Então para de acordar o mestre. Ele está no barco, deixa ele quietinho lá. Observa, olha para a chuva, olha para a tempestade, e diz: eu sei que tu vai passar, tu não vai me levar. Eu não estou confundido, porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei que Jesus está no meu barco. É muito mais que poder, amados. É a igreja que cultiva poder, 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 poder. É a igreja que tem que sentir um arrepio, é a igreja que tem que ser arrebatada, tem que cair, tem que rodar, Eu vim dizer para você que é presença. Tu não sente nada, mas tu sabe que Ele está contigo no teu barco. Você não precisa sentir nada. Essa é a igreja que Cristo quer se manifestar. Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que tu está aqui. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei a quem eu tenho servido. Essa é a igreja. E quando a igreja tem que ficar acordada, ela está dormindo. Jesus vira e diz assim: eu vou ali, vou me retirar rapidinho, porque eu vou orar. Eu estou muito angustiado. E aí a igreja dorme quando tem que ficar acordada. E quando tem que dormir, porque ela não entende os valores. Eu vim aqui te dizer, discípulos de Cristo, que se não chegou o seu tempo do alimento que você espera ou esperava comer, segura firme aí. Nesse texto a Bíblia diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Brasas, peixes e pão. Eu quero saber quem foi buscar a madeira, quem acendeu e a tornou em brasas, quem pescou os peixes, quem preparou a massa do pão. Foi você? Pergunta para a pessoa do teu lado. De repente foi ela. Pergunta: foi você? Quando chega a tua vez, o próprio Cristo vira porque agora você vai sair da esfera de discípulo, Pedro, para apóstolo. Uau! Agora, filhinhos, tomai o que vocês estão precisando para recobrar o ânimo. Aí chega a vez dos discípulos se alimentarem. Só que quem os serve? O próprio Cristo. Em nome de Jesus, se coloca de pé no seu lugar, por favor. Deus quer pegar pessoas simples. Ele quer te dar uma dica: quanto mais simples você for. Eu costumo dizer que Deus tem algo com os rejeitados. Eu uma vez ouvi uma ministração que eu nunca mais saiu do meu coração. Você vai ver Lia sendo rejeitada por Jacó, sendo humilhada, se sentindo humilhada,
Se existia um espelho d'água em que ela pudesse se olhar e ela se visse, ela dissesse: como eu sou feia. Mas o Senhor do alto tinha algo com ela. Deus tem coisas com desprezados. Deus tem coisa com os menores. Deus faz das coisas loucas as sábias, dos fracos os fortes. Paulo compreende isso. Ele compreende que na sua fraqueza Deus o fazia forte. Existe um Deus que na nossa fraqueza nos faz forte. Esse é o Deus que você serve. Mas Ele está dizendo para você que depois que você sai da esfera, olha o Espírito Santo falando: oh meu Deus. Ele está dizendo que existem pessoas que agora já são discípulos, mas que querem se comportar como multidão. Que negócio é esse? Uma vez que foi introduzido em você algumas características de discípulo, você pode até ser Felipe, mas multidão não. Você pode até agir como Felipe: Senhor, como que nós vamos fazer para comprar 200 denários de pão? Está louco? Mas multidão não. Não me venha com atitudes de multidão. Você não tem mais tempo para ser multidão. Você é discípulo de Cristo. E chegou o dia de você ser servido.